Tá frio aí? Não, é engraçado, só tava conversando com o pessoal aqui na Band. Hoje tá xoxo o dia, não tá? Tá xoxo. Aí tá tão assim, você conhece as pessoas tão assim. Ai, mas é tão gostosinho. Eu também gosto, e a gente tem que ficar feliz, né? Então vamos fazer alegria, ser feliz. Uma sombrinha, uma sombra grande, um palitinho de fósforo consegue clarear. Então, Né? Então, só pra ser feliz. não vamos entrar no mood do dia, não. Vamos... Quinta-feira, tá acabando quase a semana, mas dá tempo pro pessoal ficar juntinho daqui do Falando Nisso, que é o melhor momento da gente, sempre antes de começar. Deixa eu mandar um beijo, né, Luquinha, em nome de toda a equipe, para o nosso querido Rodrigo Giovanetti, um querido da OPEC, Operações Comerciais, que está fazendo aniversário hoje aqui na Band. Beijo, Deus ilumine seus passos, viu, Rô? Bom, bora alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar o nosso coração. Às vezes a gente sente medo, e o medo é o contrário da fé. O medo é você acreditar que algo não vai dar certo. E quando você acredita que algo não vai dar certo, realmente não dá. Então muda o seu pensamento e deixe que Deus faça o resto na sua vida. Zóio Verde, o que tem no programa? Presidente assina MP que prevê pensão vitalícia para crianças com microcefalia causada por Zika. E ex-ministro Antônio Palocci relatou o pagamento de mais de 60 milhões de reais na negociação de uma medida provisória. Participe ao vivo do programa e converse com a gente. E claro que tem prêmios para você no Face, vou repetir aqui, um super kit com produtos da Tracta e Polipet. Você vai curtir, marcar 2 amigos e compartilhar a fotinho e já participa, tá bom? Agora quem participa ao vivo pelo telefone 3922-1387 concorre a 4 vales para um almoço delicioso no restaurante Consciência do centro de São José dos Campos. Esse almoço é válido de segunda a sexta para 5 dias após a data do sorteio, que já vai ser realizado amanhã, viu? Bora participar então, conversar com a gente, porque hoje é dia de dicas de saúde. Você tem alguma cicatriz? Nossa, é o que eu mais tenho, Sol. Acho que eu tenho mais cicatriz que pele para ter cicatriz. Pois é, tem gente que tem cicatriz e incomoda. Incomoda muito. Fala assim, será que é possível pelo menos melhorar o aspecto da cicatriz? É, porque incomoda às vezes. E quando é no rosto, às vezes no seio para a mulher. A mulher, a gente vai falar do Outubro Rosa no mês que vem. Tem muitas mulheres que fazem a retirada da mama e querem reconstruir a auréola, né? Como é que faz? É possível reconstrução do mamilo? Ela está aqui, ela é mestre nesse assunto para corrigir cicatrizes. A cosmetóloga Catherine Schmidt, que saudade! Ei. Quanto tempo, Verdade. Catherine. Obrigada, minha linda, por estar aqui com a gente. Imagina. Essa feia, né? Viu? Essa feia, né? Tudo bem? O zóio verde e o zóio azul aqui do meu lado hoje. É verde também, Catherine? O meu às vezes azul, às vezes verde, depende de quem olha. Os 2 zóio verde aqui do meu lado. Catherine, obrigada por estar aqui. A gente sabe da sua agenda. Aliás, Catherine que está sendo super premiada nacionalmente aí com o trabalho dela. Tem um trabalho voluntário também incrível que a gente vai falar sobre isso. Agora, a primeira pergunta que eu te faço. Primeiro tem enquete, né, Luquinha? Vamos sim? Vamos lá. @Falando Nisso Band, você pode acessar aqui nossos stories e responder pra gente aqui, ó. Você tem alguma cicatriz que te incomoda? 67% diz que sim. Tem sim uma cicatriz. E se você gostaria... isso aqui até um pouquinho tem a ver com o nosso assunto também. Você gostaria que sua boca fosse mais rosadinha? 76% diz que sim, só. Para ficar com aquele aspecto mais saudável. Começar a falar sobre as cicatrizes, Catherine. Toda cicatriz tem jeito de pelo menos ser minimizada ou não? Existem aquelas impossíveis mesmo? Existe um tipo de cicatriz que é o mais comum, que é a queloide, que as pessoas falam muito e conhecem muito. Esse tipo de cicatriz, ele precisa de um tratamento médico, mas ele também pode ser tratado, esse problema. As outras cicatrizes todas podem ser tratadas, a gente só precisa respeitar um período 6 meses após o trauma, principalmente para cicatrizes de corte, como uma cirurgia, alguma coisa mais invasiva. Mas todas podem ser tratadas sim. Como você falou de queloide, eu vou pedir para o Igor já deixar de jeito aí, para a gente mostrar como é que se forma o queloide. O que é o queloide, Catherine? A nossa pele, quando ela sofre algum tipo de trauma, ela quer fazer a regeneração. Dentro desse processo de regeneração e de repitalização, a nossa pele acaba produzindo colágeno e elastina através do nosso fibroblasto, que é a nossa célula precursora disso. E em determinados casos, como no caso do queloide, por exemplo, tem uma superprodução. A imagem vai mostrar perfeitamente isso, uma superprodução. Esses são os fibroblastos
fibroblastos, tá vendo? Produzindo colágeno e elastina. Só que eles produzem demais. E aí isso forma um calombo, né? Uma superfície que fica irregular, uma cicatriz que fica irregular. E na verdade é bastante comum, mas é muito comum nessas regiões, por exemplo, que tá mostrando aí no vídeo mesmo, né? Em braços, na parte das costas, mas rosto, por exemplo, já não é tão comum abdômen, ser causado. Abdômen também. É uma região que não é tão comum, mas também as pessoas têm esse tipo de problema no abdômen também. Então é possível corrigir alguns casos? Na verdade, o tratamento médico para queloide é possível em todos os casos. Tá. Só que tem algumas pessoas que acham que o queloide é uma cicatriz como as outras. Não, o queloide é uma cicatriz específica que precisa de tratamento médico. As outras, esteticista mesmo já pode tratar. Ok. Agora, como que a gente pode evitar? Tem como evitar o queloide, por exemplo? Eu também tenho esse probleminha. Você tem, Lu? Tem, infelizmente. Às vezes, se eu me machuco, algum tipo de cirurgia, o que eu posso fazer nessa pós-cirurgia ou pós-machucadinho? Isso, pós-cirurgia tem algumas coisas. Na verdade, o queloide ele é muito genético, né? Então, a pessoa tem a predisposição a isso. Então, o que você pode fazer, na verdade, é evitar as regiões se você conseguir, né? E fora isso, quando você avisa o médico que você tem esse problema, ele já a gente tem algum tipo de adesivo terapêutico que vai ajudar a não formar esse tipo de problema. E na hora que formar, tem que ser um tratamento bem rápido também. O melhor é não deixar passar o tempo, né? O médico identifica e já faz o tratamento logo na sequência. Ok. A gente falou da abertura, na abertura do programa sobre Outubro Rosa. Muitas mulheres aqui que passaram pela reconstrução da mama. A gente vai mostrar uma animação para vocês. E o antes e o depois, um trabalho fantástico, que muitos desses trabalhos são voluntários, feito pela Catherine. Perfeito. Não vou espelhar aqui, mas a querida quer saber se o tratamento para cicatriz tem a ver também com o tratamento para estria. Se é parecido ou não, achei bem interessante. E a gente já ajuda você, viu, amiga? Porque agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E vem mais bomba por aí. Em novo depoimento, o ex-ministro Antônio Palocci relatou o pagamento de mais de 60 milhões de reais na negociação de uma medida provisória no final do segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos aos detalhes hoje com o nosso repórter Israel Goldenstein, que já está na redação do Falando Nisso, depois de umas longas e merecidas férias. Seja muito bem-vindo, Israel. Boa tarde. Boa tarde, Sol. Obrigado pela recepção. Boa tarde para o Lucas também, para quem acompanha o Falando Nisso. Sol, a revelação faz parte do acordo de delação premiada do ex-ministro com a Polícia Federal e que teve o sigilo retirado pela Justiça Federal do Estado do Paraná. Vamos agora com as informações direto do Paraná com o repórter Sandro Barbosa. Nesse trecho do depoimento que embasou o acordo com a Polícia Federal, o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil nas gestões petistas conta como foi a negociação de uma medida provisória editada em 2009 durante o governo do ex-presidente Lula. A MP permitia a empresas exportadoras o parcelamento de débitos decorrentes do uso indevido de créditos tributários. Ele explica que era comum, em véspera de ano eleitoral, grupos empresariais buscarem benefícios diretamente no Congresso em troca de propina e caixa 2 eleitoral. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão e doa 100 milhões. Você busca um benefício de 10 milhões e doa 5 milhões. Na verdade, é uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. A emenda, que foi inserida em um projeto do Minha Casa Minha Vida, ficou conhecida no Congresso Nacional como Meu Jatinho Minha Vida. A MP acabou vetada pelo então presidente Lula, após uma decisão contrária aos exportadores do Supremo Tribunal Federal. A renegociação das dívidas, então, foi inserida no corpo de outra medida provisória. 3 grupos empresariais se propuseram a pagar caro pelo projeto. Resultou em propinas importantes. Por exemplo, a Odebrecht combinou com o Guido Mantega e me informou na época de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais por essa operação. Também Rubens Almeida pagou. Palocci afirma que dentro do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht é possível encontrar o pagamento dos 50 milhões registrado na planilha de codinome italiano. O dinheiro teria sido utilizado em campanhas do PT.
Uma parte do que veio a público agora na delação de Palocci reforça o conteúdo de delações de outros investigados na Lava Jato. Mas é um pedaço novo. A tarefa da Polícia Federal agora é ir atrás de provas dos novos fatos apresentados pelo ex-ministro. Pois é, tem muita novela ainda pela frente. E o presidente Jair Bolsonaro declarou que deve anunciar ainda hoje, Israel, o nome que ocupará a Procuradoria-Geral da República. Enquanto isso, alguns procuradores pediram uma demissão coletiva, Israel. Sol, foi um protesto contra a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O grupo de trabalho de procuradores da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República pediram demissão coletiva na noite de ontem. Os 6 procuradores não ficaram satisfeitos com a manifestação de Dodge sobre a delação premiada do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Raquel Dodge pediu para arquivar alguns trechos da delação que envolviam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ex-prefeito de Marília, José Ticiano Dias Toffoli, que é irmão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Na delação, Léo Pinheiro disse ter feito doações oficiais e repasses via Caixa 2 a Maia em troca da defesa de interesses da OAS no Congresso Nacional. Já em relação ao ex-prefeito de Marília, Pinheiro acusa de ter recebido propina via Caixa 2, Solange. Pois é, e saiu agora na Band News, em nota, a Procuradoria-Geral da República, Luquinha, afirmou que a procuradora, a Raquel Dodge, está agindo com base em evidências e em cumprimento à Constituição. Perfeito. Conversar com o Israel agora sobre estradas, já começando com alerta para os motoristas, Israel, porque eu vejo aqui a Tamoios, chuva, pista escorregadia, e isso parece que é em toda a região. É sim, Lucas, a Tamoios tem chuva em boa parte da rodovia, só não chove em um ponto, que é o trecho de Paraibuna, mas depois o motorista encontra chuva forte, principalmente no trecho de serra. Agora é um momento ruim para quem segue em direção a Caraguatatuba. É melhor esperar um pouquinho para seguir com segurança pela rodovia dos Tamoios. O alerta, como você disse, da Polícia Rodoviária Estadual é para quando chegarem 100 milímetros a rodovia ser interditada, portanto a Defesa Civil já segue com monitoramento preventivo na Tamoios. Falando sobre a rodovia Presidente Dutra, agora tem chuva em pontos isolados desde Caçapava, Taubaté e parte em São José dos Campos, na região leste da cidade, mas com o trânsito fluindo bem para todos os motoristas, Lucas. Obrigado, Vi. A gente fala então sobre o tempo, porque agora à tarde deve chover mais em toda a região, tempo instável. Vamos ver se melhora também. Em Campos do Jordão, máxima de 16 graus, chuva por lá. O mesmo aqui no Vale, máxima de 17 em São José dos Campos, Guaratinguetá 20 e Ares 21 graus. O litoral também tempo instável, chuva forte, máxima de 23 em São Sebastião e 26 em Ubatuba. Continuando no litoral, máxima de 23 em Caraguatatuba. Amanhã ainda tem chuva, mas eu destaco segunda-feira, máxima de 34 graus. Tempo firme, viu, Sol? Sem muito sol, sem chuva. Aguenta aí, então, a saúde para essa montanha-russa que a gente está passando, né? Bom, a polícia pede a prisão temporária dos 2 acusados de agredir um jovem que furtou um chocolate. A gente já comenta com você. E hoje aqui no programa também é dia de truques de casa. E aí você chega em casa morrendo de fome, o que tem na geladeira? Batata. No Truque de Casa de hoje eu vou dar uma receitinha muito simples com ela. Não sai daí não. Y dale lento, date un shot de coca.